Olá, tudo bom? Eu aqui mais uma vez e vamos dar o início aqui a mais uma live hoje. Hoje eu vou estar falando sobre crenças. É isso aí, você tem crenças? Crenças que te limitam, crenças que te possibilitam crescer e ir além? Então, hoje eu vou falar sobre isso aqui, tá? E essa primeira parte aqui da live sempre já fica gravado para aquelas pessoas que vão chegar depois, né? Que vão ver depois essa live. Então ela já fica aqui gravada para você saber sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre crenças, né? Se são crenças, se você tem crenças limitantes ou crenças que não te limitam, enfim, crenças que fazem com que você cresça ou diminua. Hoje o assunto é esse daqui, tá? Já quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui na live, tá bom? Já te convidar a fazer o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui no aviãozinho e vou compartilhar com algumas pessoas. Isso eu vou fazer agora. Então eu já quero te convidar. Você que já está aqui na live, eu já vou começar a falar com vocês aqui sobre crenças que te fazem crescer ou que não te fazem crescer. Enfim, mas agora vamos convidar algumas pessoas. Eu vou clicar aqui agora e vou convidar algumas pessoas para virem participar dessa live aqui. Você que está aí, eu te convido a fazer a mesma coisa. Clica aí no aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que você puder. Se você mandar para 5 pessoas, já é uma grande coisa, tá bom? Se você mandar para 3, para 4, para 5, enfim. Mande para as pessoas que estão te seguindo aí, que estejam online, né? Ou que não estejam online, elas vão assistir depois. Mas envie agora essa live aí para essa galera aí. E vamos lá, tá? Sejam todos bem-vindos. Regiane, seja bem-vindo. Vitor, seja bem-vindo. Tiago tá aí também. Ana, Laura, minha mentorada da jornada, está aqui também. Sueli, seja bem-vindo, Sueli, e todos que estão aí, e você que vai estar assistindo a reprise dessa live depois, tá bom? Entrou a Liliane também é minha aluna na jornada, minha mentorada. Então todos que estão aqui sejam bem-vindos, tá bom? Você que vai assistir depois essa reprise, que eu provavelmente vou colocar no YouTube e vai ficar aqui também no meu Instagram, sejam todos bem-vindos, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, eu não sei o horário que você vai estar assistindo essa reprise, mas para quem já está aqui, é uma boa tarde. E aí, você tem crenças? Crenças que te limitam, crenças que te fazem avançar? Você já ouviu falar sobre crenças limitantes? Então, hoje eu vou falar sobre isso daqui com você. E você já deve ter ouvido, né? Hoje em dia as pessoas estão falando muito sobre isso, estão falando sobre crenças. Crenças que limitam, crenças que te impedem de crescer, crenças que são limitantes. E tá, mas o que são crenças? Boa tarde, Ferreira, seja bem-vindo. Então, o que são essas crenças? O que são crenças que te fazem ser limitantes? São crenças limitantes ou crenças que te fazem voar nas alturas, né? O que são crenças? Crenças, elas são a sensação de certeza que nós temos. Crenças são isso, é todo aquele sistema que temos dentro de nós, que nos dão certeza de alguma coisa. Todas essas crenças que estão instaladas em nós, que nos fazem acreditar que é possível você subir uma escada. Você acredita que você pode subir uma escada? Que se você colocar um pé após o outro, você vai conseguir subir? Então, você só sobe a escada ou só desce a escada porque você tem uma crença que te diz o seguinte: você pode subir essa escada, basta você seguir os passos certos, entende? Você desce a escada porque você tem uma crença que diz para você: você pode seguir passo a passo que você vai descer essas escadas. Crenças são isso, são certezas que temos dentro de nós. São certezas que vão fazer com que a gente faça ou não faça alguma coisa. Aí que está o grande X da questão. As crenças, elas nos levam a fazer ou a não fazer alguma coisa. Isso são crenças. Essas crenças estão instaladas dentro de nós. Eu tenho crenças e você tem crenças. Acredite nisso. Por mais que a pessoa pense: não, eu não tenho crenças limitantes, eu não tenho crenças em mim. Não, você tem crenças. Às vezes a gente fala sobre crenças, as pessoas pensam logo em questões religiosas. Não, eu não sou crente, não tenho religião, aquela coisa. Não. Crenças é todo aquele sistema que te faz acreditar em alguma coisa, que é possível ou que não é possível de ser feito. Crença é todo sistema que te faz acreditar que você pode e que você vai fazer alguma coisa, né? Então elas vão te possibilitar fazer ou de não fazer. Isso são crenças. E agora a questão das crenças limitantes. E eu aprendi uma coisa com o Jacob Pratt,
cara, que isso me fez analisar as crenças de uma forma totalmente diferente. Nós escutamos muitas pessoas falarem o quê? Crenças limitantes. Você precisa destruir as crenças limitantes. Você precisa destruir as crenças que te limitam de crescer. Bom, vamos lá. Todas as crenças são limitantes. Olha só, todas as crenças são limitantes. O que existem são apenas crenças. Porque se você, por exemplo, se você crê em Deus, tá? Vou usar esse exemplo aqui agora. Se você tem uma crença de que Deus existe, essa crença ela vai te limitar a não acreditar que Deus não existe. Olha só, eu creio em Deus, então eu estou limitado a não acreditar que Deus não existe. Eu não creio que Deus existe, então você está limitado a acreditar que Deus não existe. Você vai sempre ter esse limite. Então todas as crenças vão nos limitar em alguma situação, em alguma direção. O que acontece é que nós temos crenças que vão nos ajudar a crescer e outras crenças que vão nos fazer permanecer onde estamos ou que vão nos fazer ir além. Essa que é a grande diferença das crenças que temos. Isso daí é uma grande diferença. Deixa eu só falar um oi aqui, eu acho que é o Reldinho, eu acho que ele é esposo da minha mentorada, a Eliane, que eu estou vendo a foto da Eliane aqui, ele é esposo da Eliane, né? Seja bem-vindo aí, meu irmão. Então, a crença, ela vai definir até onde você vai. Isso é o que a crença faz comigo, e é o que a crença faz com você e com todas as pessoas. Ela vai te dizer até onde você vai e até onde você não vai ultrapassar. Então, essas crenças, elas são formadas em nossa vida, em nossas vidas, né? Em mim e em você, através de um processo em nossas vidas que faz com que a gente acredite nisso. E aí você vai ter crenças que vão fazer com que você tenha muito mais resultados positivos, ou você vai ter uma crença que vai fazer com que você tenha muito mais resultados negativos. E aí você vai pegar, por exemplo, o exemplo de 2 filhos que tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, cresceram na mesma casa, só que um conseguiu ir além, ele conseguiu crescer, ter uma vida com mais sucesso, alcançar mais coisa, alcançar mais prosperidade. E o outro filho, que foi criado na mesma família, que foi criado com o mesmo pai, com a mesma mãe, na mesma casa, não conseguiu ter a mesma ascensão desse seu irmão. E isso é uma história verdadeira. E quando foram fazer uma entrevista, né, e perguntaram para esses 2 irmãos qual era o motivo. Um tinha sucesso, o outro tinha insucesso na vida dele. Por que ele tinha sucesso? Ele falou: eu tenho sucesso por conta do pai e da mãe que eu tive. E quando perguntaram para o outro também, que teve insucesso na vida, ele falou: eu tenho insucesso, a culpa disso foi por conta do meu pai e da minha mãe. Só que o pai desses meninos, ele era um pai ruim, ele era um pai mau, ele era um pai que não ajudava, ele era um pai muito ausente. O que teve sucesso, ele utilizou isso como ferramenta que deu a ele a crença de que ele pode ser melhor do que o pai dele, de que ele poderia conseguir mais coisas do que o pai tinha. Então ele usou aquilo dali como combustível para uma crença que fez com que ele crescesse mais do que o seu irmão. E o seu irmão, quando ele olhava para o pai e ele via um pai ausente, um pai que não cuidava bem da sua casa, um pai que não cuidava bem dos seus filhos, ele desenvolveu uma crença de que ele não conseguiria ser melhor do que o seu próprio pai. E então ele exatamente foi só descendo. Olha só, presta atenção, os 2 foram criados no mesmo lugar, no mesmo lar, mas desenvolveram crenças diferentes. Como que essas crenças são instaladas nas nossas vidas? Essas crenças, elas são instaladas através de repetição ou então através de um forte impacto que nós sofremos. Isso aí. A crença que instalada em minha vida ou na sua vida, ela vem por muita repetição ou ela vem por um forte impacto. Como que é uma crença instalada por repetição?
O menino cresce e a mãe, ou a menina cresce com a mãe ou com o pai, dizendo sempre para ele: você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada. E ele ou ela cresce com esse pensamento em sua cabeça. Repetição, essa crença começa a ser instalada e inconscientemente é gerado dentro dessa criança, desse adolescente, dessa mulher ou desse homem, uma crença de que ele não vale nada, de que ele não tem valor, de que ele não vai conseguir nada na vida, porque ele sempre foi vagabundo, sempre foi preguiçoso, sempre não conseguiu fazer nada. Esse tipo de crença, ela é instalada através de repetição. Quantas pessoas odeiam dinheiro? Mas quem é que odeia dinheiro, Jorge? Muitas pessoas odeiam dinheiro. Muitas pessoas pensam que o dinheiro é uma maldição, porque ouviram que dinheiro não vale nada, dinheiro não é tudo na vida, que dinheiro é a raiz de todos os males. Aí pega um versículo bíblico e destrói ele, porque Paulo fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a pessoa vai lá e destrói esse versículo falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então o que acontece com a pessoa que sempre está ouvindo isso? Ela cresce acreditando naquilo ali. E isso vai se repetindo, até que se instala como uma crença. E essa crença, como eu disse, todas as crenças são limitantes. Essa crença vai fazer com que essa pessoa não ultrapasse esse pensamento dela. Não ultrapasse, vamos falar, por exemplo, pessoas que falam o seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa pessoa, ela nunca consegue prosperar além de um certo grau na vida dela. Porque na mente dela, se ela passar desse valor, se ela passar dessa quantia de dinheiro na vida dela, ela é uma pessoa gananciosa, ela é uma pessoa que está fazendo coisa errada, ela é uma pessoa que está roubando alguém, porque a maioria das vezes nós vemos essa repetição, tanto em novelas, como em filmes e em seriados. Nós vemos que as pessoas ricas são os vilões. Dificilmente nós vamos ver um rico sendo super-herói. Nós temos 2 super-heróis, se eu não me engano, que são ricos. Um é o Homem de Ferro, Tony Stark. E o outro é o Bruce Wayne, que é o Batman. E o restante, todos os vilões têm dinheiro. Todos os vilões têm dinheiro. Os heróis são aqueles que não têm dinheiro. O Homem-Aranha, por exemplo, um jovem vira Homem-Aranha, tem que trabalhar fazendo freelance em um jornal, batendo foto. E os seus inimigos são cientistas, são homens multimilionários. Esses são os vilões. Quando nós vamos assistir aí novelas ou filmes, é sempre da mesma forma. O vilão sempre é a pessoa que tem dinheiro. E o bom mocinho é sempre aquele pobrezinho, coitado, que está ralando na vida para poder crescer. E aí nós pensamos o quê? Ter dinheiro significa ser uma pessoa má, significa roubar, significa defraudar. E essa crença acaba sendo alimentada dentro de nós, instalada dentro de nós. Entende? Então, isso daí é uma forma da crença ser instalada, através da repetição. Outra forma da crença ser instalada dentro de nós é através de um forte impacto que podemos sofrer. Ou seja, vou te dar um exemplo aqui muito bacana. Digamos que você lá na sua escola, na 8ª série, ou no ensino médio, enfim, você preparou um trabalho de história e você ia falar sobre o Império Romano. E nesse dia que você preparou todo lá o seu trabalho, o seu PowerPoint, você preparou, você estudou tudo. E quando você chegou lá para apresentar a sua grande pesquisa sobre o seu estudo sobre o Império Romano, quando você começa a falar, você trava. Você travou porque naquele momento ali, você se sentiu um pouco incapaz de falar, com medo. Afinal de contas, você está diante de uma sala de colegas que estão te vendo e te julgando a todo momento. E quando você trava, você fica com medo. As pessoas veem e acabam cochichando alguma coisa, ri de você, faz uma piadinha porque você travou. Aquilo dali gera um impacto naquele adolescente ou naquela criança que estava ali apresentando aquele trabalho e faz com que ele tenha vergonha e medo e fala o seguinte: não sou capaz de apresentar nada diante de outras pessoas. E aí nasce o famoso medo de falar em público. Ou de repente, ei Marcos, seja bem-vindo, meu irmão, boa tarde.
Ou então, de repente, o que aconteceu? Você é aquela pessoa que trabalha em uma empresa, você tem o seu serviço, ou o setor público onde você trabalha, e você então percebe que há a necessidade de uma mudança, e você vê uma mudança para melhor. Você vai lá, faz todo aquele projeto e fala para o seu chefe: olha, eu tenho um projeto aqui que pode transformar a empresa, que pode transformar o nosso setor, que pode melhorar o nosso serviço. E o chefe fala bem assim: beleza, vou chamar a liderança, vamos sentar e você apresenta essa proposta aí. Quando você chega lá para apresentar essa proposta, o que acontece? Todo mundo ri da sua proposta. Todo mundo ri daquilo que você está falando e fala que não vai dar certo. Mas não só não fala que não vai dar certo, como zombam de você. O que aquilo ali acontece? Gera um forte impacto na sua vida. E então você aprende o seguinte: não vale a pena ajudar onde eu estou a crescer, não vale a pena melhorar essa empresa, não vale a pena trazer novas ideias. Por quê? Porque vão zombar das minhas ideias. Então você gera uma crença que vai te limitar a ter as suas ideias, mas não expô-las quando for necessário. Jorge, onde mais eu posso ter um forte impacto? Dentro dos relacionamentos, são os lugares onde sofremos mais fortes impactos que nos atrapalham a ter crescimento. A esposa chega e isso aqui eu estou dando um exemplo para vocês porque eu tenho aprendido, tá? Eu não sou expert nisso, não, estou aprendendo ainda mais agora com a minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa, ela trabalha como motorista de ônibus, como todos aqui conhecem, né? Quem me segue a Érica também, sabe que a minha esposa, ela é motorista. Então, presta atenção, quanta coisa acontece na vida dessa mulher durante o dia dela. É o dia inteiro dirigindo. Pessoas falam, bateram no ônibus dela esses dias, xingam ela, elogiam ela, contam histórias para ela, várias coisas. E a minha esposa, ela não consegue ser. Eu sou uma pessoa muito objetiva. A minha esposa não é. Ela não é tão objetiva. Ela vai contar para mim a história, ela vai contar para mim a cor do sapato, a cor dos olhos, o tênis, a calça, a saia, a camisa, a unha que estava cortada ou que não estava. Ela vai contar tudo para mim. E muitas vezes a minha esposa chegava em casa e ela fazia o quê? Ela ia me contar alguma coisa. Eu, não quero ouvir não, não quero ouvir não. E isso gerou nela um impacto de dizer o seguinte: não vale a pena eu contar para o meu marido as coisas que acontecem no meu dia. E hoje eu tenho trabalhado muito isso em mim. E quando ela chega, eu paro e escuto tudinho, para ela entender que vale a pena contar para mim. Vale a pena, não, eu preciso falar com meu esposo, então vale a pena eu contar para ele. Agora, se eu continuasse massacrando, essa crença que limitou fez com que minha esposa muitas vezes não me contasse coisas que eu precisava saber, o que ela queria me contar, porque ela entendia que não valia a pena conversar comigo. Então, dentro dos nossos relacionamentos, nós criamos esses tipos de crença. Então, como se instala, Jorge, a crença limitante, ou essas crenças, né? Que toda crença é limitante. Quando nós repetimos várias vezes essa mesma afirmação, ou então quando sofremos um forte impacto emocional. Então, talvez você tenha crenças na sua vida que te impedem de ir além. Você até quer alcançar algumas coisas, mas você chega a um ponto em que você não passa disso. O que é isso? É uma crença que está te limitando. É algo que está dentro de você, te atrapalhando de ir avante. Tá? Jorge, existe o que? Essas crenças, como é que elas são? Eu posso vencer, eu não posso vencer? Sim, você pode desinstalar essas crenças da mesma forma que elas são instaladas. Através de repetições ou através de forte impacto. Ou seja, se você está todo dia alimentando uma crença, você está fazendo com que ela seja fortalecida. Eu não quero mais essa crença, Jorge. Então você vai colocar algo oposto a essa crença dentro da sua vida. Vou te dar um exemplo. Todo homem não presta. Todo homem não presta. Toda mulher não presta também. Hoje em dia, né? As mulheres já tinham essa frase, né? Antiga: homem não presta, homem tudo é igual, só muda o CPF, ou então só muda o CEP, né? E hoje em dia os homens estão falando o quê? As mulheres de hoje em dia não servem para casar. As mulheres de hoje em dia não são mais como as mulheres da época da minha mãe.
né? Não são mulheres tão boas, tá? Isso é uma crença que te limita a não ter um relacionamento duradouro. E como que você alimenta essa crença? Você alimenta essa crença ouvindo pessoas que falam sobre isso, vendo pessoas que vivem dessa forma. Enquanto você está ouvindo, enquanto você está vendo e escutando essas pessoas e lendo coisas sobre isso, você está fazendo o quê? Você está alimentando essa crença dentro de você. E ela está se repetindo. Olha como é que ela está martelando sobre a sua vida. Ou então você teve um relacionamento que não foi muito bom, né? Você teve uma decepção amorosa ou várias decepções amorosas que vieram como um forte impacto sobre você, e você passou a falar o seguinte: olha, não vale a pena investir em relacionamento. Quantas mulheres hoje que tiveram um péssimo casamento, ou homens que tiveram um péssimo casamento, falando assim: ah, eu não quero casar mais, eu quero viver tranquilo hoje, não vou me prender mais, porque casar não vale a pena, porque ter um relacionamento não vale a pena. Ou seja, eles têm essa crença agora que os limitam. Eles acreditavam que valia a pena, mas tiveram um impacto emocional que transformou essa crença de valer a pena em uma crença de que não vale a pena. Então eles continuam ouvindo amigos e amigas que falam a mesma coisa. Eles continuam lendo coisas que falam a mesma coisa. Eles continuam ouvindo e vendo coisas que falam a mesma coisa, vendo vídeos que falam a mesma coisa, vendo filmes que falam a mesma coisa, enfim, continuam vendo a mesma coisa e você vai continuar alimentando essa crença. Para desinstalá-la, você tem que fazer o mesmo processo pelo qual ela foi instalada. Ou seja, repetindo ou tendo um forte impacto sobre isso. Quantos homens e mulheres nos já relataram o seguinte: eu não acreditava mais que era possível encontrar o amor, por conta de uma decepção amorosa que eu tive. Mas depois que eu encontrei fulana de tal, ou depois que eu encontrei fulano de tal, a minha vida mudou e eu percebi que vale a pena. Lembra aquele forte impacto que ela teve lá atrás? Foi mudado por um forte impacto agora que mostrou que vale a pena. Então, se você quer ter crescimento em uma área onde você se sente limitado a avançar, onde você se sente limitado a crescer, você precisa trocar o padrão que vem sendo instalado dentro da sua vida. O que você tem ouvido? Quem são as pessoas que têm falado com você? Quem são as pessoas que você tem caminhado com elas? O que essas pessoas falam para você? O que você tem assistido? Gente, quando nós assistimos, e isso tem sido uma realidade, e eu vou contar até um exemplo meu, uma experiência que eu tive, eu acho que foi antes de ontem. Já foi feito experimento com jovens estudantes que colocaram um grupo em uma sala e outro grupo em outra sala. Um assistiu um filme de luta violento, o outro assistiu um filme de relacionamento, de amor, e depois levaram os dois para jogarem futebol, os dois grupos. O que assistiu o filme de violência estava muito violento no momento do jogo. Os que assistiram um filme de romance, de um relacionamento amoroso, estavam muito passivos, muito tranquilos dentro do jogo. Ou seja, o que nós assistimos influencia muito. Antes de ontem eu assisti novamente o filme Fome de Poder, né, que fala sobre a história da criação do McDonald's, né? É o Ray Kroc, se eu não me engano, Ray Kroc, o nome dele. Cara, eu saí dali e falei com a minha mulher assim: pô, tô com a vontade de comer um McDonald's agora. E olha que eu não gosto de McDonald's. Tipo assim, se eu for no shopping e tiver a loja de McDonald's, eu não como, eu como outra coisa. Eu não gosto de comer lanche do McDonald's, não sinto fã disso. Mas eu terminei de assistir o filme e falei: pô, me deu vontade. Me trouxe na memória aqui que eu assisti, que eu comia lá atrás quando eu era criança. Aí eu falei: não, vamos lá comer o McDonald's. Acabou que eu não fui comer o McDonald's naquele dia, né? Mas eu senti vontade. Ou seja, o que nós vemos influencia muito. Então o que você tem assistido? Quem são as pessoas que você tem ouvido? Quem são as pessoas que têm influenciado você dentro desse aparelho aí que você está com ele agora na mão? Sabe, quando você está lá assistindo no TikTok, no Kawaii, no YouTube, aqui no próprio Instagram, quando você está assistindo a vídeos, o que esses vídeos estão dizendo para você? O que essas pessoas estão dizendo para você? Essas crenças que estão instaladas dentro de você precisam ser acabadas, porque elas estão atrapalhando você de viver uma vida perfeita. Elas estão atrapalhando você de viver uma vida melhor. E talvez você ainda não consiga, porque você continua alimentando essas crenças todos os dias.
Da mesma forma que elas foram criadas dentro de você, você precisa destruí-las. Por exemplo, a crença, né? Muita gente fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E você alimenta essa crença assistindo pessoas que estão o tempo todo criticando quem é rico, quem é milionário, quem tem dinheiro, tem porque roubou, tem porque passou a perna em alguém. Eu instalei uma crença em minha vida depois de ler o livro sobre as mentes milionárias, de Tim Havek. Quando eu li esse livro, na verdade a primeira vez eu ouvi esse livro, eu aprendi o seguinte: quando eu vejo uma pessoa que tem algo que eu quero e eu ainda não tenho, como por exemplo, passa alguém com um carro que eu tenho vontade de ter, eu falo na hora, Deus abençoa essa pessoa, Deus abençoa essa pessoa, Deus abençoa essa pessoa. Porque antes eu pensava que a pessoa que tinha aquilo dali era porque era um snob, é um sem vergonha, é uma pessoa que humilha os outros, é uma pessoa que é arrogante, é uma pessoa que roubou para ter aquilo ali. E eu passei a falar para mim o seguinte: não, peraí, como eu vou ter aquilo que eu quero se eu estou limitando a mim mesmo, dizendo o seguinte: ter aquilo dali significa ser uma má pessoa, ter aquilo dali significa ser uma pessoa que engana, ter aquilo dali significa ser uma pessoa que humilha. Como eu vou ter uma Porsche? Como eu vou ter uma Porsche? Como eu vou ter uma Lamborghini? Se eu olho para quem tem esse carro e eu penso assim, ele humilha quem tem um Gol, quem tem um Fiat Uno, entende? Eu não vou ter aquilo dali, porque a minha crença vai me limitar, dizendo o seguinte: se você tiver aquilo dali, você vai se tornar igual, você não quer se tornar igual àquela pessoa. Então, quando eu passei a abençoar, quando eu passei a falar assim: Deus abençoa o dono desse carro, abençoa o dono dessa casa, dessa moto, Deus, abençoa essa pessoa, eu passei a dizer para mim mesmo o seguinte: quem tem esse carro, quem tem essa casa, quem tem essa moto, quem faz essa viagem é uma pessoa abençoada, e eu quero ser uma pessoa abençoada, logo eu posso ter isso daqui, eu já não estou limitado a não ter isso, porque eu acredito que quem tem isso é uma pessoa abençoada. Olha como é que muda a nossa mentalidade, instalando coisas novas. Talvez na sua mente você diz: eu já sou velho demais para poder empreender algo diferente, eu já sou velho demais, eu não tenho mais como mudar. Não tem aquela conversa: pau que nasce torto, morre torto. Então não é bem assim. Você não está velho demais para isso ainda. Você não está velho demais para começar a empreender, para começar a viver uma vida nova. Você não está velho demais para ter uma vida feliz, para iniciar um relacionamento que vai ser totalmente diferente de todos os relacionamentos que você já teve. Essa crença que foi instalada em você, de que você está velho demais, de que você está velha demais, eu já tenho 40 anos de idade, eu já tenho 55 anos de idade, já não posso mais fazer isso. Quem te disse? Procura na história pessoas que começaram a empreender, como o coronel Sanders, que foi o dono do KFC, fundou o KFC, aos 65 anos, quando ele recebeu o chequezinho dele lá, da Previdência Social, ele falou para aquele: que miséria de salário, eu não posso viver com isso. O que ele fez? Ele foi lá, pegou a receita que ele tinha de frango de tempero, frango a milanesa, né, que fala que é aquele frango empanado, e foi vender. Ele recebeu vários nãos. Aí ele falou: já que ninguém quer comprar a minha ideia, eu vou fazer esse negócio. Fundou a KFC, está no mundo todo, KFC. Ou seja, ele não aceitou a situação que ele estava e foi. Então siga esse exemplo. 65 anos ele conseguiu. Você vai encontrar aí homens e mulheres com 65, 70 anos de idade, 60 anos de idade, casando, tendo uma vida feliz, porque destruíram aquela crença de que não poderiam ser mais felizes. E você aí talvez pensando assim: não vale a pena eu ter um novo relacionamento, porque eu já estou velho demais, porque eu já estou velha demais. Não vale a pena eu empreender algo novo, porque eu já estou velho, eu não tenho condições de fazer isso. E o oposto também é verdadeiro: eu sou novo demais, eu preciso viver a vida para depois empreender. Quem disse? Eu preciso viver a vida para depois eu poder ter experiência e fazer. Não, a experiência vai vindo de acordo com que você vai crescendo. Não se limite a isso. Entenda, toda crença ela é limitante. Toda crença. O que acontece é que você pode dizer: eu vou até onde? Se eu quero escalar o Everest, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho capacidade de escalar o Everest. Se eu pensar assim: não, eu não tenho capacidade de escalar o Everest, eu só tenho como subir o Pico da Bandeira.
Então você nunca vai escalar o Everest, porque você sempre vai se sentir limitado a ter a capacidade de subir somente o Pico da Bandeira. O Everest não, o Everest tem que ser uma pessoa muito boa, tem que ter muito treinamento, realmente tem que ter. Mas quem disse que você não pode? E eu estou dando isso como exemplo simbólico do Everest que você quer subir na sua vida. Qual é o Everest que você quer subir na sua vida? É empreender algo novo? É ter um relacionamento bom? É fazer mais dinheiro na sua vida? É se formar em uma faculdade? É passar em um concurso público? É ter um relacionamento onde você vai ter alegria dentro desse relacionamento e felicidade? É ter uma casa onde você vai poder ter tudo o que você quer? Talvez você se limitou a dizer assim, não, eu sou uma pessoa que eu nunca vou poder ter uma casa dos meus sonhos, que é uma casa com piscina, com churrasqueira, com sauna, uma casa maravilhosa, eu nunca vou poder ter isso. Talvez você instalou essa crença dentro de você, então você se conforme em viver dentro de um kitnet. Não é porque você só tem condições para isso, é porque a sua crença te limita a produzir ao ponto de poder ter aquela casa que você quer, ao ponto de conseguir aquilo que você quer para a sua vida. Isso que a crença faz. É isso que a crença faz com você, ela te limita. Aí até onde você está dizendo que você pode ir. E aí você vai aceitar isso. Você vai aceitar que na sua vida a crença vire para você e fala o seguinte: olha, você não tem capacidade de ir além. É você que está aceitando isso. É você que está aceitando. Porque enquanto você vê, você escuta e você lê pessoas que fortalecem a sua crença, você continua nesse caminho. Então fala bem assim, não, eu posso ir além. Como que eu vou fazer isso? Começa a fortalecer a sua crença. Começa a alimentar essa crença, porque as crenças elas não morrem, elas sempre estão aí dentro. Se você tem uma crença que te limita a ter um certo tipo de crescimento, ela vai continuar com você a vida toda. O que vai diferenciar é o quanto você vai alimentar essa crença ou a nova crença que você tem. Quantas pessoas vão em eventos, vão em palestras, participam de momentos maravilhosos, onde elas olham bem assim e falam o seguinte: cara, a minha vida precisa ser mudada, a minha vida precisa ser transformada, a minha vida precisa ficar melhor, de acordo com o que eu ouvi. E essa pessoa vai para casa com aquela crença: eu vou, aquilo ali é o que eu quero para minha vida, aquilo ali é o que eu vou conseguir para minha vida. E quando ela chega em casa, ela alimenta a crença de que diz para ela: eu não tenho condições de ter isso, eu não tenho condições de fazer isso. E ela volta a alimentar aquela crença que a enfraquece, que a limita de crescer. Talvez você esteja vivendo isso, talvez você esteja falando para você assim: eu quero tanto, Jorge, mudar, mas eu não consigo. Mas por que você não consegue? Porque você está alimentando a crença errada. Porque você está alimentando aquilo que faz com que você tenha um limite de não alcançar aquilo que você quer. A minha esposa, a Érica, eu gosto muito de citar o exemplo dela, porque ela foi cobradora de ônibus, né? Ela entrou na empresa como cobradora. Ela ficava ali na roleta cobrando. E ela queria ser motorista de ônibus. Ela viu o pai dela sendo motorista, enfim, tal. Eu vou ser motorista, que é muito bom, é muito bacana. Beleza. Ela começou a alimentar isso: eu vou ser. E outras pessoas que começaram junto com ela também queriam ser motorista. Só que a Érica alimentou falando: eu tenho condições. E ela foi em busca disso. Alimentou que tinha condições, tirou a carteira, fez os treinamentos todos que precisavam e conseguiu alcançar. E as pessoas que começaram junto com ela, tinha pessoa que falava para ela o seguinte: eu não consigo não. Eu quero tanto ser motorista, mas eu não consigo. Eu tenho medo. Eu não consigo dirigir na rua, eu tenho medo de bater no poste, eu tenho medo de bater em outros carros, eu tenho medo de derrubar passageiro. E a Érica sempre incentivando, falando assim: não, você consegue, você vai além, você só precisa fazer. E as pessoas: não, eu quero, mas eu não consigo. Alimentavam aquela crença que limitavam elas a dizer o seguinte: eu não consigo. E não conseguiram, continuaram como cobradores. E o que aconteceu? Veio a pandemia, acabaram os seus cobradores aqui no estado do Espírito Santo. Essas pessoas ficaram desempregadas. Minha esposa alimentou a crença dela de que ela poderia, que ela conseguiria. O que aconteceu? Passou para motorista, muito bem elogiado, graças a Deus. Veio a pandemia, acabou com os cobradores, mas não acabou com os motoristas. E ela está lá, trabalhando ainda. E se ela tivesse se limitado a dizer assim: não vou, eu quero, mas eu não consigo.
Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas é difícil para mim. Se ela tivesse se limitado a isso, hoje ela não estaria trabalhando. Talvez você também alimentou crenças na sua vida que estão fazendo com que você até hoje fique no mesmo lugar que você está. Crenças que te limitam a crescer. Crenças que te limitam a ir até onde você quer ir. Entende? Então, o que você vai fazer a partir de agora? A partir de agora você vai alimentar aquilo que você quer. Onde você quer chegar? O que você quer fazer com a sua vida? Onde você quer estar? É isso que você vai alimentar a partir de agora. É isso que você vai começar a dizer para você: olha, eu quero um emprego X, eu quero o salário tal, é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu vou começar a agir em direção a isso. É difícil? É impossível? Não, porque se alguém alcançou, eu também posso alcançar. Então, alimente isso na sua vida. E você vai ver como é que vai mudar essa situação de não conseguir alcançar aquilo que você quer, tá? Basta você ir naquilo que é importante. Por que a maioria das pessoas não conseguem quebrar as crenças? Porque elas querem bater na crença de frente. E eu gosto da definição de Tony Robbins, que ele fala sobre as crenças que nos limitam a ter crescimento. Elas podem ser comparadas à mesa. Você pensa, ó, um tampo de mesa, tá aqui o tampo, e aqui você tem quatro pés, né? Eu não sei, eu não vou conseguir fazer aqui. Então, se você pensa, imagina uma mesa e ela tem as 4 pernas dela. Se você bate naquela tampa daquela mesa ali, pá, para derrubar, você não consegue derrubar a mesa. Você bate na tampa, não derruba. Por que você não derruba? Porque ela está fortalecida pelos 4 pés dela. Como que você derruba aquela mesa? Tirando os pés dela, destruindo os pés dela. Assim são as crenças. Se você bater de frente só com as crenças, você não vai conseguir transformá-las. Você tem que caçar aquilo que alimenta. Então, o que fortalece ela? São essas coisas que eu falei com você. Você escuta pessoas que o tempo todo estão te dizendo e afirmando essa crença sua. Você vê coisas que o tempo todo estão afirmando essas crenças suas. Você lê coisas que o tempo todo estão afirmando. Essas coisas são os pés dessa crença. Essas coisas são os pés que fortalecem essa crença de que você não pode. O que você tem que fazer? Muda. Começa a quebrar esses pés. Mas eu tenho que bater de frente logo com a crença e a partir de agora eu não faço mais isso. Aí vai lá e faz de novo. E não consegue de novo. Por quê? Porque não bateu no lugar certo. Não bateu nas pernas da crença. Então bate nas pernas da crença, que ela vai cair como uma mesa. E você vai vencer essas crenças. E lembre-se, a crença, ela nunca morre. Ela sempre está aí. O máximo que vai acontecer com ela é ela ser enfraquecida por outra crença. Enquanto você viver, as suas crenças que foram criadas dentro de você vão estar aí dentro. Vão estar aí dentro de você. E se você alimentá-las, elas vão crescer cada vez mais. Se vocês não alimentá-las, elas não vão crescer. Então pensa, quais são as crenças? Para agora e pensa. Quais são as crenças que estão te limitando? Quais são as crenças que fazem com que você não alcance os seus objetivos? Quais são as crenças que você tem dentro de você, que você sabe que estão aí te destruindo? E você quer alcançar objetivos na sua vida, você quer chegar em lugares, mas você sempre trava. Quais são essas crenças? Quais são os limites que você está impondo para a sua própria vida? Enquanto esses limites estiverem aí, você nunca vai alcançar os seus objetivos e as suas metas. Mude essas crenças. Comece a acreditar que você pode. Comece a acreditar que é possível. Comece a acreditar que é diferente. Tá? Comece a olhar padrões bons. Porque enquanto você olhar padrões ruins, você vai seguir padrões ruins. A partir do momento que você olhar padrões bons, você vai seguir padrões bons. Essa é a grande diferença de quem consegue superar as crenças que o atrapalham de prosseguir ou de progredir, daqueles que permanecem no mesmo lugar. Qual é a crença que está dentro de você agora? O que você está pensando para a sua vida? O que você está pensando para você no futuro? Você vai conseguir ou você não vai conseguir? Você merece ou você não merece? Pessoas que pensam assim, eu não mereço isso. Quem te disse que você não merece? Eu não mereço porque eu já fiz muita coisa ruim, eu já fui muito errado. E hoje, como você está hoje? Hoje eu mudei, mas eu não mereço. Quem te disse que você não merece? Porque você errou lá no passado, porque você falhou lá no passado?
já passou. O que você fez e não tem como voltar. Então agora, tira isso de ruim da sua vida e comece a acreditar que você merece sim. Porque hoje você tem uma mentalidade diferente. Hoje você vive, age e pensa diferente. Rompa esse limite que te atrapalha de crescer. Eu tenho certeza. Rompendo esses padrões, dessas crenças, você vai chegar muito mais longe. Você vai alcançar muito mais daquilo que você pensa que tem capacidade de alcançar. Você vai ir muito mais longe, tá bom? Então, trabalhe as crenças na sua vida, trabalhe os pensamentos que te impedem de crescer e viva uma vida acima da média, tá? Se você ainda não conhece a jornada, já que eu falei sobre uma vida acima da média, eu quero te convidar a tocar lá no link da minha bio, tá bom? Lá vai ter o link da jornada da vida acima da média, onde eu falo mais sobre crenças limitantes, eu falo sobre gestões da emoção, eu falo sobre mindset de sucesso, como você vai conseguir alcançar bons resultados na sua vida e alcançar as suas metas, tá? Meus alunos já têm conseguido isso, têm tido transformação, e essa transformação pode chegar para a sua vida também, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, uma ótima tarde para todos vocês e até a próxima. Forte beijo, tchau, tchau!